encontrá-los todos bem. Estamos aqui de volta para mais uma aula, né? Nossa segunda aula aí da disciplina de agrimensura. Na nossa primeira aula nós comentamos aí um pouco, fizemos na verdade uma breve introdução, né, sobre a agrimensura, portanto foi uma apresentação da disciplina, né, o que vem ser a agrimensura, o que estuda a agrimensura, e nós entramos também já na parte de conteúdo falando um pouco sobre a topografia, né, que é um dos ramos, digamos assim, de estudo dentro da agrimensura, certo? Nós falamos da importância da topografia, né, o que estuda a topografia, falamos dos levantamentos topográficos, né, e dentro da topografia, né, no contexto rural, nós abordamos aí alguns papéis, digamos assim, da topografia, e nessa segunda aula nós vamos dar aí seguimento, né, naquele conteúdo que a gente vinha abordando, né, até então, certo, pessoal? Essa aula aqui ela vai servir como base, aliás, a nossa atividade, né, nossa primeira atividade, vai abranger também o conteúdo dessa aula. Então, nossa atividade será assunto da primeira aula, aquela parte introdutória, e o conteúdo também dessa segunda aula aqui, tá bom, gente? Então, nós vamos abordar aí essas duas aulas como base para a nossa atividade. E dependendo do andar aí, né, do nosso conteúdo, a gente vai ver se dá para encaixar mais um conteúdo para fazer a nossa prova mensal, nossa avaliação mensal, tá bom? Outra coisa, pessoal, não deixem de fazer as atividades. As notas das atividades serão parte aí da nota final de vocês. Portanto, façam a atividade, leiam o material que eu coloco aí como apoio, certo? Assistam às aulas quantas vezes quiserem, tirem suas dúvidas. Até o momento nenhum aluno entrou em contato comigo e estou disponível. Então só depende de vocês, tá bom? Então nós vamos aqui dar início aí à nossa segunda aula, certo, pessoal? E depois qualquer dúvidas aí, não hesitem aí em entrar em contato comigo, beleza? Gente, hoje nós vamos falar da planimetria, tá bom? Não sei se vocês lembram da aula passada, nós falamos aí de levantamentos topográficos, né? Acredito que vocês, se não, deem uma olhada lá na aula anterior. Não sei se vocês lembram o que é levantamento topográfico, mas nós vimos lá que existe tipos de levantamentos topográficos, certo? Dentre os levantamentos topográficos, nós temos um chamado de levantamento planimétrico, né? E dentro do levantamento planimétrico nós temos o que chamamos de planimetria. O que é a planimetria, né? Não sei se vocês lembram lá, mas depois vocês podem voltar no conteúdo para dar uma olhada, tá bom? Mas assim, pessoal, planimetria, na verdade, ele é digamos que um conjunto de procedimentos, né, empregados na obtenção da representação gráfica, né, da projeção horizontal de um terreno, de uma planta, né, que seja, e das diversas particularidades dessa superfície, né, seja naturais ou artificiais. Portanto, a planimetria ela trabalha aí essencialmente com medidas, né, com ângulos ou distâncias horizontais, tá bom? Se vocês não lembram desse conceito, gente, peço novamente, voltem no conteúdo, deem uma olhada, senão vocês não vão fixar esses termos, tá bom? Por exemplo, levantamento topográfico, vocês não sabem o que é o levantamento topográfico, tem que voltar na aula, revisar. A nossa prova vai ser em cima disso aí. Como eu falei, a agrimensura, né, os conteúdos especificamente de topografia, eles não são tão fáceis, principalmente no que se refere aí aos termos, os conceitos. Então, vocês precisam ter isso bem massificado na mente de vocês, tá bom? Levantamento topográfico, vocês não lembram, mas eu vou falar rapidamente aqui o que seria um levantamento topográfico. Nada mais é, gente, do que as operações que são executadas, tá? Geralmente percorrendo um terreno, né, nas quais se obtém aí dados informativos e grandezas medidas. O que são essas grandezas medidas? São os ângulos, né, as distâncias, os desníveis, ou seja, essas grandezas que
permitem construir uma planta topográfica, né, ou um mapa, digamos assim, de forma bem simplista, tá bom? Então, um levantamento topográfico é isso, são operações que são executadas percorrendo um dado terreno, né, nos quais se obtém dados informativos, como distâncias, desníveis, ângulos, que com base nessas informações a gente vai construir o que a gente chama de planta topográfica. Então, o levantamento topográfico é isso. E dentro do levantamento topográfico nós vimos que tem vários, né? Levantamento altimétrico, planimétrico e plano altimétrico. Hoje nós vamos dar início falando do levantamento planimétrico, certo? Falando especificamente da planimetria, né? E aí, nesse caso, a gente vai adentrar aí no que a gente chama de medidas diretas e indiretas de distâncias, tá bom? Acho que deu para dar uma lembrada aí, né? Senão depois vocês voltam lá no conteúdo e relembrem esses conceitos, certo? Então vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula. Bom, aqui são alguns equipamentos, né, que são utilizados para fazer essas medidas de distâncias, tá? Então tem lá uma área, um determinado terreno, e eu preciso fazer medidas, né? Por exemplo, quero fazer medidas diretas, a gente vai saber já o que é uma medida direta, né? Eu preciso usar algum instrumento para medir. Então nós temos a trena, né? Temos a baliza, o nível, né? No caso das indiretas, nós temos aqui o prisma que vai estar associado a um teodolito ou uma estação total. Bom, depois a gente vai ver aí com mais calma cada instrumento desse, tá bom? Bom, então nós vamos adentrar aqui no conteúdo de medidas de distância, né? O que é distância em topografia? Tá? Vão gravando esses conceitos aí. O que é distância em topografia? Em topografia, distância entre dois pontos significa distância horizontal. Então, não considere aqui como sendo um ponto A e aqui um ponto B, né? Na verdade, aqui é a superfície do terreno. Veja que tem até uma inclinação. Então, nós temos dois pontos, um ponto A e um ponto B. A distância entre o A e o B é o que nós chamamos de distância horizontal. Então, quando se falar em distância em topografia, nós estamos falando em distância horizontal, representado pela sigla DH. Ok, pessoal? E o que é distância horizontal? Distância horizontal, por sua vez, é a distância medida entre dois pontos no plano horizontal. Então, nós temos essa distância, né, no plano horizontal, nesse sentido horizontal. Tá vendo aqui o ponto A, o ponto B. Nós estamos aqui tendo uma visada, né, horizontal, nesse plano horizontal, e esse intervalo entre o A e B nós chamamos de DH, que é a distância horizontal. Tá bom? Esse plano pode, conforme indicado, né, aqui na figura, passar tanto pelo A quanto pelo B em questão, tá vendo? Ela passa pelo A, passa pelo B, e aí nós temos também o que a gente chama de desnível ou distância vertical. Deixa eu ir para a próxima imagem. Então nós temos aqui as distâncias horizontais, tá? Eu até destaquei aqui, que é essa distância do A, essa linha vermelha aqui, ó, para o B, tá? Nós temos a distância vertical, então imagina aí um terreno com certo desnível, né? E esse desnível ele vai apresentar uma distância, certo? Então esse desnível ou distância, que a gente chama de distância inclinada, né? Que é esse DI, faz parte das distâncias verticais, tá bom? Então vocês consideram que existe uma diferença de nível do ponto mais alto para o ponto mais baixo? Então isso é consenso, né, entre nós aqui. Então fica bem claro que aqui existe uma descida, imagina aqui como se fosse um terreno, uma ladeira aí, sei lá, enfim. E desse ponto mais alto para o ponto mais baixo nós temos uma diferença de nível, né, que nós chamamos de DV, né? Diferença de nível, tá bom? E essa distância no sentido vertical nós chamamos de DI, né? Ou distância inclinada. O que é uma distância inclinada, pessoal? Distância inclinada é a distância medida, certo? Entre dois pontos, nesse exemplo aqui entre A e B, certo? Em planos que seguem direção, né, ou inclinação da superfície do terreno, tá bom? É importante relembrar que as grandezas
né, representadas pela planimetria, são distâncias de ângulo horizontais, né, planas, como a forma eu falei, enquanto que as grandezas representadas pela altimetria, certo? Lembram desse termo? Altimetria são as distâncias e ângulos verticais, tá bom? Hoje nós vamos falar de altimetria, distância horizontal, mas aqui é só para relembrar que existem as duas distâncias, tá bom? Então nós temos aí, hoje nós vamos falar de distâncias horizontais, certo, pessoal? Então espero que isso tenha ficado bem claro aí na mente de vocês, tá bom? Bom, então nós vamos nesse sentido falar aí da medição direta, né? Então nós temos aí, só para relembrar, nós temos medidas de distâncias diretas, né? Diretas e indiretas, ok? Então tem duas formas de eu medir essa distância entre pontos, direta e indireta. Nós vamos já saber aí qual que é uma e qual que é outra, tá? Hoje nós vamos começar falando da medida direta, da medição direta de uma dada distância, ok? Bom, alguns autores afirmam aí, né, que o processo de medida de distância, que ele é direto, quando essa distância é determinada em comparação a uma grandeza padrão previamente estabelecida, né, ou conhecida, né. Outros autores, porém, afirmam que a medição é direta quando o instrumento de medida utilizado é aplicado diretamente sobre o terreno. Então, o que é uma medida direta? Você tem lá um dado ponto no terreno, uma distância no terreno, e você quer medir. Essa medida ela é direta quando você utiliza um material de referência, por exemplo, uma trena, né? Você conhece o tamanho daquela trena e com base naquela referência, né, com aquele equipamento que você está utilizando, você vai conseguir medir essa distância desejada, certo? Então você quer medir aqui o tamanho, imagine que isso aqui fosse um terreno, né, essa imagem aqui. Então você quer medir daqui para cá, né, o canto superior esquerdo para o canto superior direito. Então se você for usar uma trena, por exemplo, então você está fazendo uma medida direta, porque você está utilizando aí dispositivos com grandezas padrão, né, previamente estabelecida. Então a gente chama isso de medição direta, certo? Bom, então, e o que seria, por sua vez, a medida indireta, né? Isso vai ficar para as próximas aulas. A medida indireta, pessoal, por outro lado, é quando se obtém o valor da distância com auxílio de um cálculo trigonométrico. Então não é necessariamente você vir aqui com equipamento, medindo, né? Então a gente vai ver posteriormente o que é a medida indireta, certo? É uma medida em que é feita usando um valor de distância, né? Aliás, onde se obtém um valor de distância com base em cálculos trigonométricos, ok? Aqui não, aqui a medida direta ela é obtida utilizando aí, fazendo uma comparação com uma grandeza, né, pré-estabelecida, beleza? Então, acho que ficou bem detalhado isso aí para vocês, tá bom? Então, os principais dispositivos utilizados na medida direta de distâncias, também conhecido por diastímetros, que a gente vai já saber o que é isso aqui, são os seguintes. Então, o que são diastímetros? Né? São os equipamentos aí, ou os materiais utilizados na medição direta de uma certa distância. Então, nós temos aí as trenas, né? Vamos já comentar mais sobre as trenas, as fitas de aço, né? A corrente de agrimensor, enfim. Nós temos aí outros materiais, o cabo de agrimensor. Então, esses são aí os principais equipamentos que nós vamos agora falar posteriormente, que são utilizados para fazer as medidas diretas de distância, tá bom? Então nós temos esses equipamentos, ok? Vamos seguir então. Então, um dos principais materiais utilizados na medição direta é as trenas, né? Nós temos vários tipos de trenas, como vou já citar para vocês. No geral, elas são feitas de PVC, fibra de vidro, aço ou invar, né, que é a combinação aí de aço mais níquel, ok, gente?
Podem variar de tamanhos, o mais comum nesse tipo de medidas é de 1 a 50 metros, não pode ser muito grande, depois a gente vai comentar a respeito disso aqui, né? Porque quanto maior a trena, mais erro, né, você está sujeito aí, embora tenha formas de corrigir esse erro, mas enfim, no geral é utilizado trenas que variam aí de 1 a 50 metros, ok? Para esse tipo de medida. Aí nós temos aqui as principais fabricantes, eu não vou, enfim, passar direto isso aqui. São acondicionadas geralmente em estojo, né, que facilita inclusive o manejo, aí, a forma como lá no campo principalmente, né, para executar os trabalhos. E as mais precisas são as de aço e as de aço com níquel, né, que nós chamamos de Invar, ok? Então nós temos aí a fita e a trena de aço, que essas aqui, acredito que todo mundo já tenha aí tido a oportunidade de conhecer pessoalmente uma dessa aqui, se não, mas pelo menos já viu, certo? Essas trenas aqui, né, e as fitas de aço, elas são feitas de uma lâmina de aço inoxidável, certo? Geralmente, ela é graduada em metros, tá bom? Mais precisamente em centímetros e milímetros, né? Só de um lado, geralmente no lado de cima, né? Aqui da fita, né? Então ela é graduada. Bom, e a fita ela é graduada, né, a cada metro, como vocês, não sei se você já deve ter percebido algum dia, alguma oportunidade aí, se vocês tiverem, vocês podem estar observando, né? O meio metro ele é marcado com um furo, em algumas trenas na verdade, não são nem todas, né? E somente inicia aí o início, né, e o final da fita, que são graduados em decímetros e centímetros. Então, se vocês tiverem uma oportunidade aí, vocês prestem atenção nisso, tá bom? As larguras dessas fitas, né, ou trenos variam geralmente de 10 a 12 milímetros, certo? E é muito comum, né, não só em topografia, mas engenharia civil aí, o pessoal, né, da construção civil utiliza muito para auxiliar nas medidas, ok? Bom, nós temos as trenas de bolso, uns modelos menores, né, desse tipo aqui, tá? Para levantamento topográfico, né, as principais fitas, geralmente elas têm um comprimento aí de 30, 60, 100 ou até 150 metros, né? Não mais que isso, mas são esses basicamente os tamanhos das fitas que o pessoal tem utilizado, tá? Normalmente apresentam enroladas em um tambor, no caso das fitas, né? Nós temos as trenas e as fitas. As trenas elas apresentam enrolada num tambor, né? Ou em cruzeta, e com cabos aí distensores, né, nas extremidades para facilitar aí o transporte, né, a forma de como que para fazer a retirada da fita de dentro desse tambor, ok? Por serem leves, né, e praticamente indeformáveis, né, os levantamentos realizados com esse tipo de dispositivo, pessoal, eles nos fornecem aí uma maior precisão, né, nas medidas. Ou seja, essas medidas elas são mais confiáveis. Então, é um material que o pessoal tem utilizado e pode ser utilizado aí sem problema nenhum, tá bom? No entanto, vale ressaltar que esses materiais aqui, eles apresentam aí algumas desvantagens, tá? Primeiro, as de fabricação mais antiga, por exemplo, principalmente essa daqui, elas enferrujam, né, com facilidade. E quando esticadas, por exemplo, com nós, né, se rompem facilmente, né? Além disso, em caso de contato com a rede elétrica, pode causar, por exemplo, choque, ou se a pessoa não tem um certo hábito, ou não sabe manusear bem essa trena, ela pode, inclusive, ferir, né, a pele, provocar cortes, porque é um material que é de aço, é muito fino isso aqui. Então, ela tem aí ela é afiada, então, se não tiver um pouco de cuidado, pode acabar se acidentando com ela, tá bom? As mais modernas, no entanto, são revestidas de nylon, né, e, portanto, resistentes à umidade, né, a produtos químicos, por exemplo,
ou mesmo a produtos oleosos e a temperaturas externas, né? E são duráveis e aí inequebráveis, digamos assim, né? Essas que são recobertas por nylon, tá bom? Bom, nós temos outros tipos de treina, falei muito sobre essas treinas aqui, mas depois eu vou até estar postando um material com mais características, mas vocês depois deem aí uma lida com mais calma, tá bom? Nós temos a treina de lona, né? A treina de lona ela é muito utilizada nos levantamentos topográficos, né? Sobretudo para medição direta de distâncias, né? Ela é feita de pano oleado, no qual estão aí ligados fios de arame muito finos, né, que lhe dão aí alguma consistência, né, ou invariabilidade de comprimento. Então é um material que você pode usar e que te dá uma maior confiabilidade nas medidas, né. Da mesma forma, ela é graduada em metros, centímetros e milímetros, né, em um lado. Geralmente também a gente encontra aí em ambos os lados, né, tanto a parte de cima como de baixo, ela vai se encontrar aí graduadas. O comprimento varia de 20 a 50 metros, esse tipo de treina. Não é um dispositivo muito preciso, alguns falam isso, né, pelo fato de pode ocorrer aí uma deformação com a temperatura, né? Mas isso aí é só se for uma temperatura muito elevada, dependendo do horário que você vai fazer medida, né? Você não vai medir uma distância 12 horas do dia, né? 12 horas do dia é muito quente. Qualquer material que você utilizar pode ocorrer dilatação, né? Por conta da temperatura e aí ter aí esse problema aí da imprecisão na medida. Ok, pessoal? Hoje em dia é pouquíssimo usado essa treina de lona, para falar a verdade, né? Ao contrário da trena que é fibra de vidro, essa daqui é muito utilizada. Essa daqui hoje, assim, ela até pela durabilidade, né, pela confiabilidade, enfim. A trena de fibra de vidro, pessoal, ela é feita de material bastante resistente, tá bom? É um produto inorgânico obtido aí do próprio vidro mesmo, né, próprio vidro, por processos especiais de fabricação, né? Pode ser encontrada aí com ou sem o invólucro, né, que é essa parte que cobre aqui, esse tambor que a gente chama aqui também, né? E se presente tem um formato de cruzeta, né? Vocês observam que ela tem um formato de cruzeta, tá bom? Sempre apresentando distensores, né, manobras nas suas extremidades. Então nós temos aqui, ó, aqui distensores, né, que até para facilitar aí. Então você puxa aqui na ponta da fita, né, segura aqui e pode fazer a medida aí, tá bom? Seu comprimento da mesma forma ele varia aí de 20 a 50 metros, né, com invólucro, né, que é essa parte aqui, e de 20 a 100 metros sem invólucro, né? Vocês concordam que sem essa proteção é possível fazer aí uma maior volume de fita, digamos assim, tá bom? Então, comparado à trena de lona, por exemplo, né, deforma menos, né, com relação à temperatura e à tensão, até pelo material, por conta do material utilizado na sua fabricação, né? Então, nesse sentido, ela não se deteriora aí facilmente, é resistente à umidade, a produtos químicos, por exemplo, tá bom? É bastante prática e segura, resumindo, né? Então, é um material que hoje é muito utilizado aí pelos profissionais da área para fazer medição direta aí nos levantamentos topográficos. Ok, pessoal? Então, essas aí são as principais treinas que nós temos hoje disponíveis para fazer medição direta. Tudo bem? Então, vamos darmos aí continuidade no nosso conteúdo. Aqui é o cabo de agremessor, gente. É outro material utilizado pelos profissionais da área para fazer medição direta nos levantamentos topográficos. Esse material aqui não é muito comum encontrar, tá? Ele é utilizado aí para alguns serviços específicos, né, restritos de topografia, então você não vai ver aí facilmente esse material disponível para você estar utilizando, tá bom? É comum, mais comum você encontrar aí trena, né, enfim. Esse aqui já é um material mais específico mesmo para o agremessor, tá bom? Específico aí para alguns tipos de serviço. Ele é feito de PVC também, ou de fibra de vidro, tá? Os tamanhos variam de 10 a 100 milímetros e nas medições são enroladas no antebraço do operador, tá? Então,
é um pouco mais trabalhoso, né? Mais pesado, é um material mais difícil de se trabalhar, precisa ter um certo, digamos assim, uma certa experiência, né? Enrola isso aqui lá no campo, isso aqui dá um trabalho danado, tá bom? Então tal que o pessoal leva ela enrolada, né? Essa fita aqui no antebraço, tá bom? Então é um dos equipamentos também utilizado aí para fazer medição direta. Um outro material que hoje quase não é usado, mas há ainda quem usa esse material aqui, que é a corrente de agrimensor. Tá? A corrente de agrimensor é um instrumento como se fosse uma trena, digamos assim, tá? Feito de aço ou ferro, com tamanhos aí de 50 centímetros. E, bom, esse material aí, essa corrente de agrimensor, ela é dotada de 100 fuzis de metal inoxidável, né, reunidos de 2 a 2. Então vocês podem observar nessa imagem aqui, ó, fica até melhor de visualizar. Ela é reunida de 2 a 2 por meio de elos do mesmo metal, então portanto de aço inoxidável também, tá? A distância de anel a neba, que é essa parte, né, essa parte superior que prende os anéis, ela é de 20 centímetros. Então nós temos vários elos ligados entre si com 20 centímetros cada. Certo, pessoal? Desse modo, né, a cada 5 fuzis, por exemplo, né, dos respectivos anéis, temos 1 metro. Eu acho que isso ficou bem entendido para vocês, tá bom? Então, a cada metro temos junto ao elo uma placa numerada para facilitar a medição. Aqui não vai dar para ver, mas tem tipo umas plaquinhas aqui. Tentei procurar uma imagem para facilitar a demonstração para vocês, mas não encontrei. Então, cada elo, né, ou melhor, junto ao elo aqui nós temos uma plaquinha que vai estar numerado de 1, 2, 3, né? E o comprimento de cada elo desse aqui tem 20 centímetros, portanto a cada 5 elos nós temos 1 metro. É um material utilizado especificamente para agrimensor, né? Você não vai chegar lá na feira, quer uma corrente de agrimensor para medir um terreno ou uma área qualquer. Isso aqui é um material mais específico para quem trabalha na área. Na verdade já foi muito utilizado, hoje quase não se utiliza muito isso aqui, tá bom? Nós temos aqui o que a gente chama de acessórios, tá, pessoal? Apesar da qualidade aí, da grande variedade de diastímetros, né, que a gente viu. O que são diastímetros? São as trenas, né, os cabos, né? Então, só relembrando, né, nós temos aí os diastímetros, são as trenas, fitas de aço, certo? O cabo de agrimensor e a corrente de agrimensor. Isso é o que a gente chama de diastímetros, certo? Ou materiais utilizados para medição direta. Mas conforme eu falei, né, apesar da qualidade e da grande variedade desses diastímetros que nós temos aí no mercado, toda medida direta de distância ela só pode ser realizada se for feito uso de alguns acessórios especiais, que a gente vai já comentar sobre esses acessórios. Então eu vou parar o vídeo por aqui, até por conta do tempo, o vídeo não ficar muito longo para vocês, tá bom? E no segundo vídeo a gente retoma falando aí dos acessórios que são utilizados junto com os materiais ou diastímetros para fazer medições diretas de distância. Tudo bem? Então eu vou finalizar por aqui. Espero vocês no próximo vídeo para a gente dar continuidade aí falando da medida direta e mais especificamente dos acessórios que são utilizados para fazer medidas diretas. Ok? Então, forte abraço e até logo, né, no próximo vídeo.